Vamos juntos, a partir de agora, tentar entender. Esta mulher é uma estudiosa de mentes criminosas há mais de 30 anos. Tentar entender. A psiquiatra forense, doutora Juni Melis Megri, falou comigo agora há pouco para tentar traçar um perfil, Renato, da Karina e da filha. Se a Karina pode ter acendido algo que estava lá tão quieto. Vamos acompanhar? Veja se vocês concordam com o que a profissional vai falar. O remorso, como que uma filha consegue ter a frieza de compactuar tudo isso? Vejam. O Balão Geral desta quinta-feira recebe aqui nos estúdios da Record TV a psiquiatra forense, doutora Juni Melis Megri, estudiosa em mentes criminosas. Doutora Juni, nós estamos à frente de um caso que a polícia está desvendando, ainda trabalhando, mas com uma certeza. Duas criminosas, uma delas a filha. Doutora, como entender que uma filha consegue sair da sua sanidade, uma pessoa que foi gerada, conseguir articular e programar a morte dos próprios pais? São mentes, são personalidades já alteradas desde o nascimento ou muito cedo na vida. Muitas vezes, como a gente viu nesse caso, são sádicos também. Eles têm prazer na maldade, no sofrimento do outro. A filha, ela aparentava amar, com declarações nas redes sociais, reuniões e festas, aparentava ser uma moça normal. E de repente conhece uma outra mulher, se relaciona, a família diz que a personalidade da filha mudou, da Ana Flávia mudou completamente depois que a Karina. Um comportamento pode ser alterado diante de outro comportamento do mal, no caso da namorada? O comportamento pode ser alterado, sim, diante de outra pessoa. O que acontece? Então, a Ana Flávia já deveria ter esses traços na personalidade. E como que a mente se desliga? Como que é possível a mente de uma pessoa, até então do bem, que nunca tinha feito mal, que nunca tinha, não tinha programado nenhum tipo de crime, começa a pensar em matar e executa ajuda no planejamento da morte dos pais e do próprio irmão dentro da própria casa? Como que a mente, que está numa linha de raciocínio, de discernimento, ela se desprega, ela acaba, ela se deteriora e programa e se torna uma mente criminosa, compactuando com tudo isso? Como que ocorre como que se passa do outro lado? A Ana Flávia tinha já esse conteúdo, ela já tem essa maldade dentro dela. Todos nós temos, vamos dizer assim, um lado escuro da nossa personalidade. E por que isso nunca apontou na vida dela antes? Porque não havia um meio ambiente, não tinha motivo para que o mal aparecesse. Ela já apresentava essas características, senão ela teria freado a companheira. Karina, a namorada, a influência da namorada, a entrada na vida de Ana Flávia, de Karina, tida como uma pessoa possessiva, mandona, que coordenava tudo, cuidava da vida. É possível uma outra pessoa invadir os nossos pensamentos e coordenar os nossos pensamentos, que até então nós achávamos ser donos desses pensamentos, porque a Karina me parece que foi a pessoa que ajudou a coordenar, a estimular a filha a programar o assalto na casa dos pais. A interferência humana de outra pessoa na nossa vida, ela pode ser tão maléfica, tão destruidora assim? Pode, se nós tivermos essa propensão. Propensão a? A maldade. Já temos uma personalidade mal formada. A senhora está acompanhando esse caso pela televisão? Sim. Que análise que a senhora faz dessas duas mulheres, Karina, namorada, e a filha, Ana Flávia? Olha,
As duas têm traços muito semelhantes, embora tenham sido criadas em famílias diferentes, com modos diferentes, enfim. As duas não têm senso crítico e moral do que é certo, do que é errado. As duas não têm essa empatia. Uma é uma personalidade mais dominadora e a outra pode ser mais submissa. Doutor, os pais podem, na infância, perceber, é perceptível numa menina, num garoto, a partir de que idade que os pais podem perceber, ou isso nós crescemos e guardamos esses dois sentimentos, amor e ódio, controle e descontrole dentro de nós? Como que funciona isso? Como entender? Funciona? Nós estamos falando, doutora, de uma filha que presenciou a execução da mãe, do pai, do irmão, dentro da própria casa. Concordou e depois foi tomar um lanchinho, não é? Como que a mente aceita isso? O certo e o errado não existia para elas, na mente delas? Como não, doutora? Eu sei até o que é o certo e o errado, mas na hora do comportamento, na hora da ação, eu não faço um discernimento correto a respeito disso. É o que me interessa aqui e agora. A psiquiatria forense, claro, elas não foram analisadas ainda, mas aos olhos técnicos de vocês, o comportamento da filha é tido como o quê? As duas são psicopatas. A mente da filha podia estar adormecida na maldade, e de repente a Karina aflorou isso. Existe isso dentro de nós, de sermos aflorados por algo que durante a infância não despontou, durante a adolescência eu nunca quis matar ninguém, eu nunca tive a sensação de ódio ou de querer matar alguém. Aí, de repente, conheço uma pessoa, essa pessoa coloca dentro de mim esse instinto que brota, que aponta e eu acabo... É possível isso, mesmo com a idade dessas duas mulheres? É possível, sim, Geraldo. Dessa forma que você coloca, é assim, é melhor assim, a outra não põe coisas em mim, mas faz com que o que eu tenho desabroche. Você usou bem essa figura, ok? Não é que a outra vem e coloca, é aquele mal, eu vou chamar assim, que eu tenho desabroche com a minha parceria com essa pessoa. O comportamento da filha, nós podemos afirmar que já existia dentro dela? Existe essa predisposição. É como se eu tivesse uma fogueira armada. A senhora quer me dizer que é como uma predisposição para a droga, o adicto? Pode ser, pode ser. Eu não tenho essa crítica. A crítica é uma função nobre da inteligência. É esse discernimento sobre aquilo que é certo, o que é errado. Por que a filha não chorou em nenhum momento? Isso já indica a falta de sentimentos ou frieza de sentimentos. Então você vê que isso é uma questão... Pelo irmão, pela mãe e pelo pai? Pelo pai. É uma frieza de sentimentos. Eu sei que é difícil entender isso, mas assim, não há sentimentos nessa hora. Não há, não há. Como é que havia antes? Não havia. Eu ia perguntar, não havia. Tudo aquilo, eu amo a minha mãe, a declaração ao irmão, porque ela fez declaração ao irmão nas redes sociais, meu irmão que eu amo, que Deus te abençoe, no Facebook dela, minha mãe, a pessoa mais importante do mundo, sorrisos. Por isso que é muito difícil você conhecer um psicopata e ter os seus cuidados. Não é? Não tem aquela história do psicopata uma hora ao lado, né? O sociopata, que eles não trazem isso escrito na testa. Muitas vezes são pessoas muito agradáveis, têm uma vida comum, fazem, às vezes, bem para a comunidade. No entanto, eles têm esse lado escuro, esse lado escondido, que é esse lado da maldade, desse prazer com o mal. Doutora, Karina, namorada, uma pessoa tida como dominadora, ela que tomava à frente dos negócios, tinha a senha, conta bancária da namorada, da filha da Ana Flávia, uma pessoa exigente, totalmente dominadora.
Que análise que a senhora faz da Karina, da namorada? Sim. Que mulher, que mente essa mulher pode guardar, ter? Karina é mãe. Isso não alterou nada para ela ter dentro dela um autocontrole, sentimento? Não alterou. Incrível, né? É incompreensível mesmo. E eu digo, ainda bem que é incompreensível, que nós, seres humanos normais, não compreendemos um ato desses, mas não modifica. A mente dessas mulheres, elas devem sofrer um remorso em breve, algum dia? Não, não. Elas não têm remorso. Não são doentes mentais que vão melhorar com o tempo e vão ter remorso, ok? Ou vão olhar para aquele ato e falar, meu Deus, o que eu fiz? Tá? Depois que eu sair dessa crise. São pessoas que trazem isso e assim vão permanecer. São transtornos de personalidade permanentes. Eles não têm remorso. Se não fosse com a família Gonçalves, a senhora acredita que as duas, ou uma das duas, poderia um dia cometer um outro crime? Sim. Tem tudo. Tem a potencialidade para cometer. São pessoas com um alto potencial criminoso. Ela não viu que estava matando a mãe, não entendeu isso, que estava matando o pai, não entendeu que estava matando o irmão. Entendeu, mas não sentiu. Um transtorno chamado? Transtorno de personalidade permanente ou uma psicopatia. E nós temos muita gente entre nós, a senhora acredita dessa forma? Acredito. Na família, em nossas famílias? Acredito. Acredito. Nós temos. A orientação que fica, o alerta? Quando se convive com um psicopata, quando se tem um perto, ainda funciona, o melhor remédio é fique longe. E é uma coisa muito dura, porque você não tem tratamento para isso, ok? A senhora vê semelhanças entre o caso Suzana von Richthofen? Sim, sim. O diagnóstico é o mesmo. Doutora Juni Meles Megri, quero agradecer a participação da senhora aqui no nosso Balanço Geral. Eu que agradeço, Geraldo. De São Paulo, Geraldo Luiz. Renato? Olha, eu observei atentamente tudo que ela disse, a doutora Juni, e é incrível que aí me faz voltar um pouco no tempo e não deixar de falar, porque você nunca vai esquecer isso no caso da Suzana Richthofen. A Suzana Richthofen, ela nunca se arrependeu, nunca sentiu, nunca disse que eu estou arrependida, eu não queria, nunca. Eu nunca ouvi dizer que eu não queria matar nem o pai nem a mãe. E olha que ela deu muitas entrevistas para... Sempre. Inclusive, um dia tem uma entrevista célebre em que o advogado fala, vê se chora, vê se chora. E ela nada. Desprovida de sentimento. Foi o que a doutora Juna disse, desprovida de sentimento. E aí você observa, olha o rosto da Karina. Olha só a expressão da Karina quando você vê. É uma expressão de uma pessoa que seria doce, uma pessoa... Olha as duas. Eu posso falar, Renato, eu não vou ser hipócrita e do telespectador também. Passa, sim, uma imagem doce. Sim. Olha aqui, olha. A gente vai falar só porque agora estão envolvidas? Não, passam sim. Muito. Não, aí você vê duas jovens, uma de 31, outra de 24, mãe de 3 filhos, que, como centenas, milhares de pessoas, milhões de pessoas nesse mundo, vivem e convivem maravilhosamente bem. E aí, como disse a doutora, que sentimento tem essa mulher aí, ó, que matou o pai, a mãe, a filha e foi comer, e foi dormir. Ela foi bem... E só ontem admitiu que participou do plano para entrar na casa, não para matar. Mas é tão, assim, anormal que mesmo uma profissional falando, a gente não aceita, não entende. E outra coisa que a doutora Juni fala, que é fundamental, isso que eu me lembrei, as pessoas estão se questionando em casa agora, dizer, puxa vida, será que eu tenho alguém na minha família? Porque, o filho dá problema, eu não sou pai, mas... Por isso que eu perguntei, e na nossa família, e aí? Filho dá problema, filho sai, responde na adolescência, já quando ou se envolve com drogas, você não sabe o que acontece, a gente retrata aqui, o filho matou o pai, o filho matou a mãe, porque queria dinheiro para droga.
E aí, como é que você está em casa hoje questionando assim, meu Deus do céu, o que eu faço? Como é que eu vejo? E é verdade, todos nós nesse momento, e tem que ter essa reflexão humana.